Jesus. Amém? Queria que você já nesse momento curvasse a sua cabeça aí, para nós continuarmos nesse tempo de reverência ao Senhor, porque são em lugares como esse e épocas como essa que Jesus ele se manifesta. Amém? Pai, assim como tua filha orou, Senhor, que o Senhor continue nos preenchendo aqui, Deus, desde nesse momento da adoração e agora também o momento de palavra, Senhor. Ah, Deus, a tua palavra nos ensina que ela nos penetra no mais íntimo e no mais profundo do nosso ser, Senhor. Esse é o nosso pedido aqui nessa noite, Deus. Continue nos ministrando, continue nos ensinando, Senhor. O Senhor que é manso e humilde de coração, que isso recaia sobre nós aqui nessa noite. Pai, coloque os nossos ouvidos atentos, o nosso coração atento àquilo que o Senhor quer falar. Pois nós cremos, Senhor, porque o Senhor tem algo a derramar sobre nós, e ainda existe algo a ser derramado sobre nós aqui, Deus. E que eu seja um canal, apenas um instrumento em tuas mãos, de modo a levar a tua palavra, Senhor. Assim nós oramos, já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quero primeiramente dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Desde quando eu recebi o convite da Tayane aí, eu de prontidão, eis-me aqui, equibalo, e me prontifiquei a estar aqui com vocês. Eu quero, na verdade, apenas compartilhar e continuar sendo uma testemunha daquilo que Deus ele tem feito na minha vida e através da minha vida. E, primeiramente, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de compartilhar a palavra dele. Em segundo, agradecer ao meu pastor, que de prontidão também me liberou estar aqui, pastor Bruno Monteiro. E eu acredito que é pelo sim dele que eu estou aqui, pelo sim dele de anos atrás, pastor Bruno, pastora Valéria, que a gente tem a possibilidade de estar aqui. Amém? Eu quero dar continuidade naquilo que vocês estão sendo ministrados desde sexta, sábado. Desde sábado, aqui. Eu não vim trazer algo diferente, mas apenas dar continuidade daquilo que não que a Tayane tem falado, não do que o pastor Lucas e a pastora Rebeca falaram aqui pela manhã, mas apenas dar continuidade daquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. E assim como eu iniciei dizendo, são exatamente em momentos como esse que o Senhor aproveita para nos tocar, Tayane. São exatamente em retiros como esse, retiros espirituais, que Deus ele aproveita para nos marcar. Estava comentando ali, cheguei cedo justamente para esse tempo de mesa, que eu amo, e eu estava comentando ali sobre as formas que Deus ele me tocou, e a gente relembrou algumas coisas ali em relação a retiro. Há 9 anos atrás eu conheci Jesus, e Deus usou muito desses retiros espirituais para que eu fosse marcado, para que Ele me desse direção, para que Ele me desse discernimento. Como jovem, era bem jovem ainda, nessa época dos retiros, né, na época que eu encontrei Jesus. Então, assim, cara, se você está aqui hoje, não pense que você está aqui só por um convite, não pense que você está aqui só porque teu pai, tua mãe te obrigou a vir. Às vezes você está aqui, por que você está aqui? Pô, meu pai pediu muito que eu tivesse aqui, minha mãe me obrigou a vir. Cara, não pense dessa forma. Minha líder Tayane, a Duda, o Gustavo, caras falaram, vocês precisam estar lá. Não é apenas isso. Aquilo que está acontecendo aqui desde sábado e vai continuar até quarta, terça, até quarta-feira já estava escrito na agenda de Deus. Nada é por acaso. No Evangelho não existe por acaso, mas antes foi pensado por Deus. E o fato de você estar aqui, sendo ministrado, aprendendo, se retirando do mundo, é porque Deus ele já tinha marcado essa agenda com você. Amém? Então são para tempos como esse que Deus te levanta, para tempos como esse que Deus ele diz, equibalo, vai para fora. Não pense que você está aqui retirado. Você fala assim, caramba, eu estou vivendo um equibalo, mas eu estou aqui retirado, enquanto o mundão todo ele está acontecendo. Não pense dessa forma. Deus ele apenas está te preparando
como uma flecha na aljava, até que você seja direcionado, até que você seja lançado por Deus para tempos como esse. Amém? Quantos aqui querem ser lançados por Deus? Glória a Deus, eis-me aqui. Amém? Isaías 6, estou até com a camisa de Isaías 6. Glória a Deus. Eu quero compartilhar um pouco com vocês dos tipos de missão que nós temos dentro desse tema Equibalo. Deus, ele tem um propósito maior de Deus, e esse propósito maior envolve a todos nós que somos filhos de Deus, que somos cristãos, e dentro desse grande propósito de Deus, existe algo que é individual para mim e para você. Repete comigo: individual para mim e para você. Então Deus, ele tem um comissionamento geral, individual para todos nós. Dentro desse propósito é onde entra o nosso equibalo, o nosso envio. Mas só que muitas das vezes surge a, a dúvida. Quem aqui nunca se perguntou para que eu nasci? Qual o propósito Deus tem na minha vida? Por que eu estou aqui nessa terra? Eu estou aqui à toa. Só que hoje Deus, ele vai tirar algumas dúvidas suas. Deus, ele vai te direcionar a exatamente o lugar que você deveria estar. E Caio, qual é exatamente o lugar que eu deveria estar? No centro da vontade de Deus. Já aproveita e catuca o seu vizinho e fala assim: no centro da vontade de Deus. Esse, na verdade, não é o melhor lugar para você estar, é o único lugar que nós devemos estar. No centro da vontade de Deus. E para poder dar a introdução nesse tema sobre missões, dentro do Equibalo, quer de falar sobre propósito, cara. Essa é uma muitas das vezes, principalmente, eu estou olhando aqui a faixa etária, deve ter aqui entre os tem 11 anos aqui, entre 11, 12, 13, até 20 e poucos anos, até 30 anos. Alguém aqui com 30 anos? Ah, é. Glória a Deus. Aí, Taene não tem nem 30, tá vendo? 29. Aleluia. Não pode dizer que eu sou o mais velho aqui. Aleluia. É, muitas das vezes a pergunta é latente dentro de você: para que eu nasci? Qual o propósito da minha vida? E hoje Deus, ele vai te direcionar. O que é propósito? Propósito é a junção de duas coisas. Propósito é a junção do chamado de Deus, repete comigo, chamado de Deus com a missão. Então, o que é propósito? Chamado mais missão. Caio, qual é o meu chamado? Na verdade, o chamado é único. Filho. Deus, ele te chama para ser filho de Deus. Então, qual é o meu chamado? Um dia você ainda não conhecia Jesus, você poderia até ser na igreja, de repente você nasceu na igreja, mas você ainda não conhecia Jesus. Mas o dia que você verdadeiramente é tocado e você diz sim para Jesus, você passa do status criatura para filho. Então o seu principal chamado é ser filho e ser filha de Deus. Para que se torne isso um propósito, Deus, ele tem algo chamado missão. E qual é a nossa missão? A nossa missão é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer nesse mundo. A nossa missão é fazer aquilo para o qual Deus nos comissionou e que está totalmente ligado a servir a Ele. Então, toda vez que eu sirvo a Ele, eu sirvo automaticamente a pessoas. Então, quando eu faço parte de um propósito de Deus, eu tenho o meu chamado como filho e a minha missão, que é servir as vidas, servir a pessoas. Nunca que o seu propósito ele vai estar ligado exatamente a você. Porque Deus, ele não faz um propósito que gira em torno do nosso umbigo, amém? Então, se alguém te perguntar qual é o meu propósito, o meu propósito é fazer isso, é viajar, é ter um grande emprego, é ser próspero. Não estou falando que isso é errado, mas se envolve somente a você ou aqueles que você quer que querem te ver bem e você quer bem também. Isso não é propósito. Por quê? Porque só envolve o que te convém. O propósito de Deus é muito maior. Envolve até mesmo aqueles que não te convêm. Aqueles que nós somos, que muitas das vezes se tornam inimigos nossos e que muitas das vezes a gente nem conhece também. Então, o propósito de Deus, ele envolve pessoas.
Todas as vezes que você pensar qual é o meu propósito de vida, é ser filho de Deus e ter um propósito que envolve pessoas. Amém? Dentro desses tipos de missões, nós temos três e é impossível fazer a missão de Deus sem esses lugares. Eu queria que você repetisse comigo. Primeiro, é a minha casa. Repete comigo, a minha casa. Segundo, a minha igreja local. E terceiro, meu lugar de atuação. Seja a sua escola, seja o seu trabalho, seja o qualquer outro lugar que você está inserido. Muitas vezes está até muito bom esse, posso chamar como um hype, mas vocês vão me entender da melhor forma. O hype do Descende, por exemplo. Deus ele fazendo uma junção de muitos jovens, jovens de diversos estados. Taina até compartilhou que teve lá no Descende, né? Glória a Deus, um dia eu vou estar lá também, pessoalmente, quero muito ir. Mas muitas das vezes, aqueles que não foram ou não entenderam o real propósito desse evento, do Descende, eles acham que muitas das vezes esse comissionamento, essas missões, é somente eu ir para tal lugar, é somente eu viajar para tal país. Às vezes, de certa forma, a gente vê até um certo clamor, né? Quando alguém profetiza na sua vida e fala assim: Deus vai te levar para as nações. E aí você muitas das vezes enche seu coração: caraca, eu vou viajar muito. Vou viajar de avião, eu vou viajar de avião. E de certa forma a gente até se acha com isso. Mas só que o propósito de Deus e a missão de Deus é muito além disso. Posso te falar algo? A grande maioria das vezes, a missão de Deus está no lugar onde a gente está inserido, cara. E eu vivi muito isso, Sayane. Eu sempre amei fazer isso que eu estou fazendo agora, que é pregar a palavra de Deus, ser uma voz da minha geração. Só que chegou certo momento que isso parou de me satisfazer. Tá, e como que você está dizendo isso? Pregar a palavra de Deus, um chamado, algo que Deus te chamou para fazer, já não estava mais te satisfazendo? É porque parece que de certa forma eu sentia muito prazer nisso. E chegou um tempo que Deus ele começou a me ensinar, filho, a minha obra não se baseia só nisso. Isso muitas das vezes vai ser a cereja do bolo, o propósito final. Mas antes de chegar lá tem algo muito, muito grande a se fazer. E é onde começa o propósito de Deus na nossa vida. E é onde eu comecei a entender que missão, dia Deus não me levar para a África, se dia Deus não me levar para a Inglaterra, se dia Deus não me levar para os Estados Unidos, amém, porque eu entendi que a missão de Deus na minha vida é no lugar primeiro onde eu estou inserido. Sabe por quê, gente? Não adianta eu ser voz que ecoa, mas não ser uma voz que sussurra dentro da minha casa. Quantos estão entendendo isso aqui? Se eu não for uma voz que dou direção à minha esposa, se eu não for uma voz que dou direção ao meu filho que ainda é bem novinho, se eu não for direção, se eu não der direção aos jovens que estão debaixo da minha liderança, se eu não ouvir a direção do meu pastor, pessoas que estão de perto, eu nunca vou viver o verdadeiro propósito de Jesus na minha vida. E é muito importante que a gente entenda isso, porque é muito lindo e principalmente na época e na geração que a gente vive. Aí o que você quer dizer é uma geração que está acostumado a demonstrar a vida. A gente vive na era da informação, a gente vive na era que tudo é exposto. Essa semana eu cheguei para minha esposa e falei, amor, a gente vai parar de fazer algo que eu tenho feito muito. Ela, o que que é? Deus está me incomodando de eu parar de postar foto do nosso filho. Eu pensei que ela fosse estranhar na hora, mas ela de prontidão falou assim, amém. Eu acho muito certo isso. Por quê? Ah, porque pode acontecer alguma coisa. Não, não é isso. A minha preocupação não é essa. Para que que eu estou expondo tanto aquilo que Deus me deu como joia? Eu preciso guardar muitas das vezes. Então você consegue entender o tipo de geração que a gente vive? Onde tudo é exposto, onde tudo está muito bom, onde tudo está dando, tá dando sorrisos, e aí as outras pessoas vêm e acham que sua vida está uma maravilha. Quando o propósito de Deus sempre foi o secreto e nos trazer para próximo e cuidar os de perto. Jesus ele inicia o seu ministério com 12. Qual a mensagem que isso quer nos ensinar? Através dos 12, a mensagem chegou até mim e você. Eu estou querendo falar aqui que a nossa missão começa com os de perto.
até que vá para outras pessoas, até que chegue para outras pessoas. Amém, gente? Então, em primeiro lugar, que nós aprendemos e precisamos ser sábio, e até se for preciso de mochilinha, pegando os 2 tênis e levantando igual no Descende, é na nossa casa, cara. E sabe, Tayane, eu tenho vou fazer 3 anos de casado, o Zion tá com 8 meses, e como eu vejo a necessidade de reconhecer que a minha primeira e maior missão é dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque se a minha casa não tiver alinhada, nada do que eu faço ou nada do que eu sirvo vai estar também. Como que eu vou chegar para um jovem e poder direcionar ele? Como que eu vou chegar para um ministério e poder liderar de alguma forma se a minha casa está desestabilizada? Ah, pra mim, você é adolescente, o jovem tá olhando para mim e falando assim, Caio, mas isso daí é o seu contexto, eu nem sou casado ainda, cara. Eu ainda nem tenho minha família. Como eu posso fazer isso? Cara, de repente, o contexto só muda, mas a obediência dentro de casa deve ser a mesma. Se hoje eu sou um pai de família e eu sou o cabeça da casa, talvez hoje você esteja debaixo de alguém que é o cabeça. O nível de obediência talvez seja diferente, mas precisa ser o mesmo. Então, Caio, como que eu faço a minha missão dentro da minha casa? A palavra vai nos ensinar lá no livro de Timóteo. Se você tiver com a sua Bíblia, abre lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Muito importante a gente entender esse contexto. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, eu vou falando aqui, tá? É muito importante a gente aprender esse contexto do livro de Timóteo. Paulo, ele tá treinando alguém como você aqui. A Bíblia diz que jovem, Timóteo era um jovem e Paulo era alguém que ensinava. Paulo era alguém que estava passando o bastão para Timóteo. Então, cada detalhe Paulo ia trazendo. Mas olha que interessante que o que ele diz aqui em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o descrente. Tudo da Bíblia, você concorda que tudo que está escrito na Bíblia é intencional? Quantos aqui concordam? Paulo ele vai dar esse ensinamento, ele vai dar ênfase logo para um jovem. Será que é importante que um jovem ele tenha responsabilidade com a sua família? Ah, Caio, mas eu ainda tô é, morando com os meus pais, meu pai que manda na casa, ele que direciona, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Engano seu muito grande. Lá em 2017 eu aceito Jesus e me chama de uma forma muito diferente. Eu sempre digo isso. Ah, você quer ser o diferentão? Nada disso. Tem nada a ver. Mas ninguém nunca chegou a pregar para mim para que eu aceitasse Jesus. Ele simplesmente me chamou e me retirou do mundo e falou que tinha uma obra na minha vida. Tô resumindo muito, de forma muito grande aqui, muito rápida para você. Só que a forma como eu vim para Jesus foi através de um problema. Eu, na época, estava com a vida muito complicada, estava um jovem assim, com 21 anos e vivendo tudo que eu tinha que viver. Uma época como essa, que era começo do ano, eu lembro, começo de 2017, e eu tive um problema com drogas nessa época, e eu trouxe muitos problemas para minha família nessa época. Então, devido a esse problema com drogas, eu tive problema de depressão, eu tive problema de ansiedade, tive problema de pânico, então não conseguia ficar em casa. Talvez você, de repente, esteja aqui, você pode ter passado algo parecido e você se identifique. Então, nessa época, eu trouxe muito, mas muitos trabalhos para os meus pais. Acabou que Jesus já tinha um plano e através da minha vida veio toda a minha família, meus irmãos, meus pais. Mas esse não é o ponto. O que eu quero dizer para você aqui? Eu tinha uma responsabilidade dentro daquela casa, ô Tayane, eu não sabia. Por quê? Quando eu tive todos aqueles meus problemas, eu sofri por aquilo, não só a minha casa parou, mas toda a minha família. Então, se o Caio não dormia, meu pai e a minha mãe também não dormiam, meus irmãos também com preocupação não dormiam. Se o Caio tinha que acordar de madrugada para ir para o hospital porque estava tendo uma crise absurda, eles tinham que me levar. Você consegue entender onde eu falo que o jovem ele tem uma responsabilidade? Porque a atitude que você toma hoje, ela não quer dizer ela não quer dizer somente sobre você, cara. Ela envolve todo mundo que está ao seu redor.
Seja atitudes boas ou sejam atitudes ruins. Então, Caio, qual é a minha missão dentro de casa? Representar Cristo dentro da sua casa, ainda que a sua família já o conheça, e principalmente se a sua família não o conhece ainda. A gente lidar com o ministério, todo na igreja quase que 24 horas, porque além de eu congregar lá, eu trabalho na igreja também. Cara, são inúmeros os testemunhos que a gente vê, famílias que vêm através dos filhos, famílias que vêm através das crianças. A criança começou a receber um convite de um coleguinha na escola, começou a frequentar a igreja, daqui a pouco os pais foram também e eles aceitaram Jesus através da vida da criança. Então você que está aqui hoje, você é jovem, você é um adolescente, você tem uma grande responsabilidade e você é um missionário dentro da sua casa, cara. Ainda que os seus pais sejam da igreja, você continua sendo um missionário, porque quando as coisas elas saírem do controle lá, você vai continuar sendo o representante de Cristo. Você vai continuar sendo aquele que é respeitar e que é respeitado onde você está. E Paulo ele também ensina a Timóteo que não o desprezem pela sua juventude, cara. O que Paulo está dizendo aqui? Cara, você pode não ter idade, você pode não ter muito conhecimento de Bíblia, mas se você anda com Jesus, as pessoas vão ver isso e vão te respeitar. Não precisa levantar a mão, mas é quem aqui nunca estava na escola e aí tem a galerinha doida lá e alguém falou um palavrão perto de você e te pediu desculpa. Isso já aconteceu comigo, cara. Pô, pai da igreja, mano. Não fala isso daí, não. Aí, às vezes você se sente até um pouco envergonhado, caramba, não. Isso é eles respeitando aquilo que você carrega, cara. Às vezes o seu pai e sua mãe eles podem não ser crentes, eles vão deixar de discutir ou deixar de falar algo que te magoe pelo fato de você ser um cristão. Nós temos uma missão e essa primeira missão começa onde? Dentro da nossa casa, cara. Então, assim como o apóstolo Paulo ele ensina para Timóteo aqui, se alguém não tem cuidado com os seus e principalmente com os da sua família, negou a fé e é pior do que um descrente. Cara, tenha responsabilidade com a sua família. Esse é o primeiro lugar que você deve servir. Esse é o primeiro lugar que você deve ser um verdadeiro cristão. Porque ali você lidar diariamente com pessoas que te conhecem, cara. Ah, Caio, mas é muito difícil? É difícil pra caramba, cara. É muito mais fácil eu ter paciência e falar melhor com a Duda, que eu vejo pouco, do que muitas das vezes com a minha esposa, que eu vejo toda hora. A facilidade de discutir é maior, a facilidade de discordar é muito maior. Mas, cara, se eu não for um verdadeiro cristão dentro da minha casa, todo o exterior não vai valer a pena. Porque muitas das vezes eu vou estar apenas camuflando aquele que eu verdadeiramente sou. E, gente, infelizmente isso é muito comum dentro das igrejas. Alguém que é o- um totalmente diferente dentro de casa e outro totalmente diferente fora. Isso, infelizmente, é mais comum do que a gente gostaria que fosse. Só que nós temos que tomar cuidado e guardar o nosso coração. Porque a nossa primeira missão é onde? Na nossa casa, cara. Amém? A nossa segunda missão é na nossa igreja local. E aí, eu pensei muito antes de falar sobre a minha igreja local, em relação a você ter uma missão, porque, pô, principalmente eles estão aqui comigo. Cara, eu praticamente vivo isso. Pra mim, hoje, cai assim, não tem tanta distinção, acho que entre a minha casa e entre a minha casa espiritual, que é a minha igreja. Porque, cara, realmente, pra mim, hoje, meio que se torna a mesma coisa. Eu tô tanto com aquelas pessoas, eu convivo tanto, que acaba que meio que unificou. Mas é muito importante a gente falar sobre isso. Amém? Vamos dar um passeio na Bíblia aí. Abre lá em Salmos, capítulo 69, versículo 9. Você veio para o retiro para conhecer de Bíblia, irmão. Amém? Salmos, capítulo 69, versículo 9. Olha o que o salmista nos ensina. Olha como a Bíblia ela nos orienta a tratar a casa de Deus. Vou lá. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as afrontas do que te afrontam caíram sobre mim. Esse salmo ele é um salmo escrito por Davi, onde ele expressa um amor intenso pela casa de Deus, cara. Não precisa levantar a mão, mas de 0 a 10, e também não precisa responder.
De 0 a 10, qual tem sido o tamanho do seu zelo pela casa do Senhor? E quando eu falo pela casa do Senhor, não estou falando sobre as quatro paredes da igreja, cara, mas sobre a igreja, corpo, o seu servir, o zelo do Senhor. Muitas das vezes, na casa do Senhor passa por coisas simples. Caio, que tipo de coisas simples? Bom, você está ali no momento de palavra, a palavra sendo ministrada e você está conversando, sua mente divagando. Muitas das vezes, o zelo da casa do Senhor tem a ver com servir. E não tem como terminar um retiro desse daqui na quarta-feira com o tema equibalo, se esse equibalo ele não te empurrar para servir na sua igreja local, cara. Muitas das vezes, Deus ele pode ter sim um chamado na sua vida para as nações, como a gente falou aqui, mas pode ter certeza que o seu maior treinamento vai ser na sua igreja local, cara. Ah, mas eu quero ser um pastor. Vou fazer essa pergunta aqui. Quantos aqui tem um sonho ministerial? Levanta a mão. Amém. Talvez o seu sonho seja ser um pastor, se tornar um pastor. Talvez o seu sonho seja ser um missionário. Talvez o seu sonho seja algum tipo de chamado dentro do seu ministério que você atua hoje. Posso te falar algo? Você nunca vai trazer isso exposto sem antes ele te treinar. E quanto mais você acha que sabe, mais você vai aprender. Isso eu falo por mim, Caio. Às vezes a gente está conversando lá, eu e minha esposa lá sobre coisas que acontecem no ministério, que a gente acaba levando para casa muitas das vezes, né, para conversar. Era para estar conversando de família, dentro de casa tô falando de ministério. A gente toda hora se policia. Amor, vamos falar de igreja aqui não, aqui a gente vai falar de outra coisa. A gente tá falando e a gente sempre comenta, fala, amor, eu pensei que eu soubesse disso, que eu já sabia disso, mas eu não sabia, Deus está me ensinando. Que difícil, que doloroso. Às vezes você faz orações, gente, que você esquece que você fez. Deus, eu quero ser alguém muito usado pelo Senhor. Ah, eu quero cuidar de vidas. Ah, eu quero ser referência para essa geração. Só que a sua oração ela não vem acompanhada do preço que você vai precisar pagar para isso, cara. E esse preço, a grande maioria das vezes, é na sua igreja local. Com pessoas que você é obrigado a conviver, com pessoas que muitas das vezes vão te honrar, outras que vão te desonrar, mas ainda assim é um treinamento de Deus para sua vida. E a gente precisa ter esse zelo pela casa do Senhor. O zelo pela casa do Senhor não está ligado somente a eu chegar uma hora antes e varrer tudo pela casa do Senhor. Não está somente ligado em eu servir na mídia, em eu servir no louvor. Não, não é. É algo muito maior. A Bíblia vem nos ensinar que a igreja é corpo. E quando que eu zelo pela casa de Deus? Quando eu zelo pelos meus irmãos. Tudo vai culminar no propósito que a gente falou antes. Toda vez que eu sirvo a vida do meu irmão, toda vez que eu abdico da minha vontade para servir o próximo e para ajudar alguém, eu estou tendo um zelo pela casa do Senhor, eu estou cumprindo a minha missão. Esse é o meu equibalo, cara. Talvez você esteja aqui, Deus ele tem te ensinado algumas coisas, tem te treinado para outras. E estão aparecendo pessoas te pedindo um conselho, estão aparecendo pessoas te pedindo para você orar por elas, seja no seu trabalho, ou na sua escola, ou dentro da própria igreja. É Deus te preparando, cara. É Deus falando assim, ó, filha, filho, eu estou confiando a você essa missão. Cuida para mim. Talvez você esteja aqui, aí eu falo, a gente conversa muito lá na minha esposa, eu falei no último revival que a gente estava lá. Cara, talvez o seu chamado, a sua missão, seja algo que antes você considerava pequeno. Talvez o seu chamado, a sua missão, seja para ser mãe. E aí você tem lá os seus filhos e diz, caramba, eu vejo tanta gente sendo usada por Deus, eu vejo fulano pregar, eu vejo fulano cantar, eu não tenho esse dom. E Deus está falando assim, mas o dom que eu te dei é de ser mãe. O dom que eu confiei nas suas mãos é ser um jovem que vai fazer uma célula na escola e vai chamar outras pessoas e vai falar de Jesus para eles. Muitas das vezes a gente está olhando o macro, mas Deus ele quer te usar no micro, na sua vida ordinária, no seu dia a dia, cara.
E nós precisamos estar ligados com isso, a gente precisa entender e estar no centro da vontade de Deus, porque todas as vezes que eu estou no centro da vontade de Deus, Ele revela o que Ele quer para nós. Ah, mas, pô, Caio, aqui tá muito difícil. Tem esses adolescentes. Tayane conversando comigo. Ela não falou isso, não, tá, gente? Tô só conjecturando ali. Ah, tá muito difícil. Como é que tá lá, Caio? Eu falei, pra lá tá muito difícil mais também. E, pô, a gente fala uma coisa, eles fazem outra, e que não sei o que e tal. Caramba, talvez Deus tenha levantado a Tayane só para um tempo como esse. Talvez alguém que tá se aproximando da Tayane possa ser o próximo presidente da República, cara. Já parou pra pensar nisso? E ela está tendo a honra de discipular o próximo presidente. Ela está tendo a honra de discipular uma menina que um dia vai ser uma grande advogada e vai levar o nome de Jesus naquele tribunal. A verdade é que a gente não sabe, mas todas as vezes que eu oro a Deus e peço para estar no centro da vontade dele, ele revela a minha missão. Feche seus olhos aí, rapidinho. No momento você perguntasse ao Senhor: Deus, qual é a minha missão, Jesus? Talvez o que você tenha vivido até hoje, cara, não faz sentido na sua mente. Deus, não faz sentido, eu já passei por tanta coisa. Eu passo tanta coisa em casa. Ah, eu já sofri esse tipo de rejeição lá na minha escola. Ah, Senhor, eu tenho problemas para dormir. Por que, Senhor? Qual é a minha missão? Qual o propósito de eu estar passando por tal coisa? Pode abrir os olhos. Muitas das vezes aquilo que você está passando, cara, é exatamente onde Deus ele quer te usar. É a missão que ele tem para sua vida. Só que nós precisamos descobrir. Aí, como eu descubro? Tendo relacionamento com ele. Perguntando. Perguntando, ah, mas é tão simples, sim. E ele revela, tá? Ele não é igual o seu amigo que você manda mensagem e ele não visualiza. Jesus visualiza, fica azulzinho lá, e ele ainda responde, sabia? Responde. Não é igual o seu líder, não, que não fica sem responder, não. Ele responde. Bem, gente, a segunda maior missão e importância a minha igreja local, cara, é honrar os meus pastores, honrar esses homens e mulheres que, cara, dão sua vida. Sabe o que eu acho engraçado? Existem pastores, eu não sei se isso acontece aqui na igreja bíblica, são integrais, eles trabalham pela igreja, eles recebem pela igreja. Aí chega uma pessoa e pergunta assim: e aí, você trabalha de quê? Não, eu sou pastor. Ah, mas e você trabalha de quê? Gente, nós precisamos honrar esse tipo de homem, esse tipo de mulher que escolheu gastar a sua vida servindo integralmente ao corpo de Cristo, cara. Mais que 24 horas, eu sei quais lutas passam, quais tipos de pressões passam, quais tipos de dificuldades passam. Por quê? Porque um dia eles perguntaram e eles foram respondidos. Um dia eles responderam: Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Disse: cavalo, para fora, vai e faz. Então, nós que somos cuidados, nós precisamos entender, porque isso faz também parte do zelo pela casa do Senhor. Honrar os líderes, honrar os seus supervisores, honrar os seus pastores. Isso faz parte daquilo que Deus tem como missão para mim e para você. Amém? Terceira e mais importante missão que nós temos em minha área de atuação. Quantos aqui já trabalham? Alguém já trabalha? Amém. Só a galera. Você já trabalha? Glória a Deus aí, tá vendo? Ah, Raíssa, começa a botar o Zion já também, tá muito parado. Ah, vai se aposentar o quê? Com os 30? É.
preocupação, cara. Talvez você não trabalhe, mas você está na sua escola, na sua faculdade. E talvez pô, o Caio vai falar disso mesmo, isso daí já está batido. A Tayane fala com a gente direto que a gente tem que ser carta viva lá na nossa escola. Mas, cara, a gente vive numa geração onde o óbvio precisa ser dito. E dito várias vezes, até que isso entre em você e você comece não só a aprender, mas comece a fazer isso. Isso comece a brotar de dentro de você. E daqui a pouco, qual é o seu nome aqui? De óculos? Miguel, e daqui a pouco as pessoas vão conhecer o Miguel lá na escola dele como o verdadeiro cristão, cara. Como alguém que não só arrota a santidade ou anda com a Bíblia embaixo do braço, não, mas alguém diferente. Ele vai começar a olhar para o Miguel e falar assim, cara, tu tem alguma coisa diferente. O Miguel ele vai pensar em alguma característica física dele. O Miguel ele vai pensar em algo que ele possa ter falado, mas não, é simplesmente o perfume de Jesus através da vida do Miguel, cara. E essa é a nossa terceira e uma das mais principais missões. É eu ser Cristo, representar Cristo no meu lugar de atuação. Cara, essa é o que tem o maior poder evangelístico. Por quê? Porque dentro da sua casa, a grande, não é, com muitas exceções, mas a grande maioria das vezes, dentro da sua casa você vai ter outras pessoas cristãs. A segunda, que é dentro da igreja, pô, você está ali com pessoas cristãs. Agora, essa terceira aqui, meu irmão, é o equibalo literal. Porque na minha escola eu vou ter, a grande maioria dos meus colegas, eles não vão conhecer Jesus, cara. Essa é a verdade. Pô, quem aqui estuda, aqui está numa escola que na sua sala, a não ser que você estude num colégio cristão, tá? Mas dentro da sua sala tem mais pessoas que não são cristãs do que cristãs. Levanta a mão. A grande maioria, pô. E aí eu te pergunto, será que existe um trabalho a se fazer? Se você levanta a sua mão aqui e você diz que existem mais não cristãos na sua sala do que cristãos, existe muito trabalho a se fazer, cara. Sabe por quê? Porque Deus está procurando novas Dudas, novas Tayanes, novos Caios, novos Estevãos, novos Gustavos. E aí você olha assim, caraca, que bênção, Tayane canta muito, pô, uma bênção sendo usada por Jesus, que lindo. Irmão, faça alguma coisa com isso, cara. Sai do lugar da admiração e vai para o lugar da referência. Esse é o verdadeiro equibalo. Então as perguntas que você faz não é só, caramba, Senhor, por que, que o Senhor não me use dessa forma? Sua pergunta ela vai começar a mudar a partir de hoje. E vai ser assim: Deus, quando que o Senhor vai começar a me usar dessa forma? Senhor, a tua palavra diz que o Senhor abreviaria os dias, abrevia os meus dias, Senhor. Eu quero ser usado, eu quero ser uma voz no meu colégio, eu quero ser uma voz no meu trabalho. Olha o que a Bíblia nos ensina lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Abre aí rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 3. A gente vai ler o versículo 2 e 3. Amém? Você que não achou, pode anotar e depois você medita sobre esse versículo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim, ó: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida por nosso ministério, com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração, nas tábuas de carne do coração. Sabe o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui e falando sobre nós? Que nós, cristãos, filhos de Deus, nós somos cartas vivas onde somos lidos nesse mundo. Eu falei isso no último culto lá. Acho que essa é uma das frases que da minha vida que precisa me definir. Se talvez hoje ainda me define, Senhor, eu te peço que me defina. Que seja. Meu Deus, eu até esqueci da frase. É tão da minha vida que eu até esqueci que eu falei lá no último dia lá. É, Pegue o evangelho e, se possível, use palavras, cara. Isso é ser uma carta viva. Depois dá um corte lá, hein, Tânia, me ajuda aí.
Eu corto aquela do microfone, a gente, entendeu? Faz um negócio aí legal. Prega o evangelho, se possível, use palavras, cara. Isso é ser uma carta viva. Às vezes você não vai ter a habilidade de falar ou de se comunicar, mas as suas atitudes elas falam muito, 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 muito. E muito mais do que a sua palavra. Porque se você chega e fala algo e as suas atitudes não condizem com o que você fala, acabou. Você está manchando o filme de Jesus, pô. E, gente, isso daí, infelizmente, também é algo que acontece mais do que a gente gostaria. Eu já fui de uma empresa que o cara ele não queria contratar crente. Chegasse lá, tinha uma indicação aqui, mas é crente, é cristão? É, não, 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 não. Já tive muito problema com eles. Qual é a mensagem que você e eu estamos passando para esse mundo, cara? Qual o tipo de coisa que eu posto? Qual é a forma que eu me visto? Qual é a forma que eu falo? Isso conta muito, muito. Porque muitas das vezes a gente pode estar fazendo algo que a gente acha que é certo e na verdade você está escandalizando seu irmão, cara. Nós precisamos ser uma carta viva e as pessoas elas precisam nos ler com base nas atitudes que nós fazemos, cara, no dia a dia. No nosso lugar de atuação, no nosso trabalho. Qual tipo de proposta você aceita no seu trabalho para que as pessoas te leiam? Qual tipo de conversa você tem na sua escola para que as pessoas te leiam? Caraca, Caio, você está descendo a marreta, você está falando certas coisas assim, gente. Mas é porque é assim que Deus ele nos trata e nos ensina. Existem coisas que eu aprendi em tempos de retiro, igual vocês estão aqui, estão até hoje guardadas para mim, viraram uma lei, viraram um princípio. E me ajudam a viver a minha fé, porque a minha e a sua fé são baseadas em princípios. Deus ele nos deixa ordenanças. Deus ele nos ensina através da sua Bíblia como eu devo andar, como eu devo agir, como eu devo falar. Por isso que muitos abandonam a fé. Por quê? Porque eles não conseguem, eles não aguentam, eles não conseguem se adequar àquilo que a nossa Bíblia diz e nos ensina. Mas nós não, em nome de Jesus. Nós somos os remanescentes, aqueles que permanecem, cara. Ainda que seja difícil seguir Jesus, eu vou continuar, porque muito mais difícil era o Caim em 2016 servindo a Satanás num tempo como esse. Em bloco, em carnaval, fazendo tudo de errado. Então, hoje eu sou alguém que eu consigo medir. Cara, servir Jesus é difícil? Sim, mas servir o diabo é muito mais difícil, cara. Ah, não, cara, é facinho, pô. Se eu quiser eu sair daqui, vou para um bloco aí. Pra mim isso daí não é difícil, não. Cara, é muito difícil. Talvez não para agora, mas toda vez que você está num lugar como esse, toda vez que o seu coração ele pulsa para estar num lugar como esse, cara, você abre portas para o mundo espiritual, para que coisas comecem a acontecer na sua vida, cara. Então você acaba sim pagando um preço muito alto por servir a Satanás. Mas por isso que nós estamos aqui, porque nós fomos chamados para a luz, porque Jesus ele nos resgatou. E em nome de Jesus, a gente vai ver, tanto na unção, quanto na Igreja Bíblica de Itaipuaçu, cara, até se a gente, em nome de Jesus, cara, se vocês fizerem um retiro que vem e vão fazer em nome de Jesus, for nesse mesmo lugar, cara, que vá até lá atrás de cadeira, que jovens eles conheçam Jesus através da Igreja Bíblica de Itaipuaçu. Amém? E que diminua esse carnaval e aumente os retiros e aumente aquilo que Deus ele está fazendo no mundo, cara. Que essa é a vontade dele para nós. Essa é a vontade de Deus para Itaipuaçu. Essa é a vontade de Deus para Maricá. E que os filhos voltem para o lugar da onde eles nunca deveriam ter saído. E aqueles que ainda não sabem que são filhos, eles recebam isso e eles aprendam com quem? Comigo e com você. Talvez você, nesse retiro em 2026, está sentado aqui. Mas eu profetizo sobre a sua vida que em 2027 você vai ser alguém que não vai se contentar mais em estar sentado somente recebendo, mas vai dizer: Equibalo, chegou a minha hora, cara. Agora eu que vou, agora eu que vou pregar, agora eu que vou fazer a diferença na minha escola, agora eu que vou fazer a diferença no meu trabalho. Porque chegou o tempo da igreja. Caio, ouço, chegou o tempo da igreja desde que eu tinha
5 anos de idade. É, irmão. Deus ele está fazendo a sua obra, Deus ele está reunindo a sua família. Olha o tanto de coisas que tem acontecido no mundo. A gente estava conversando, né? Não sei se você acompanha, você tem acompanhar, se você não acompanha, esse caso do Epstein. Você tem visto alguma coisa sobre isso, Daiane? Mano, não vou entrar nesse assunto até para aguçar a sua curiosidade. Você vai ver coisas, mas como cristão vai te abrir o olho para o que o mundo estão fazendo. O que o mundo está servindo, e você fala assim: "Cara, eu oro para que quando você vê um tipo de conteúdo desse, você abra os olhos e fala assim: "Cara, existe uma urgência de eu me levantar". A palavra de Deus nos ensina o quê? Que a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus, cara. Que Deus ele te de uma indignação santa e falar assim: "Eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa. Se Jesus ele tem sido tão bom para mim, preciso fazer com que outras pessoas provem desse Jesus. E eu não posso continuar no lugar onde eu estou inserido, parado. Chegou a hora de eu me levantar. Chegou a hora de eu falar assim: Deus, na minha geração eu que tô, cara. E eu assisto muito, eu acompanho muito o Theo Hayashi, né? A gente tá conversando lá. É uma frase que ele fala, é muito engraçado. Toda vez que o diabo ele tenta fazer algo, ele fala assim: Jesus, no meu turno não. Na minha vez, não, cara. Na minha geração, não. E é dessa forma que nós devemos agir. O diabo está tentando se levantar na minha escola, está tentando desviar algum amigo que está dentro da minha igreja. Você vai falar assim para Satanás: Satanás, no meu turno, não. Não na minha vez. Eu não vou perder essa alma para o diabo. Eu vou atrás, eu vou discipular, eu vou ajudar, eu vou aconselhar. O que eu não souber, eu vou pedir para a Tayane, eu vou perguntar para a pastora, eu vou perguntar para o pastor. Não sei o que você vai fazer, cara. Só não desista, permaneça. Porque Deus ele tem uma missão para a sua igreja e você está incluso nisso. Após Jesus, nós vemos aprender que todos nós somos sacerdotes, cara. A Taine ministrou aqui no momento de adoração. Todos nós temos acesso a Jesus, cara. Então, se eu sou um sacerdote, se eu sou alguém que hoje posso queimar e adorar, adoração ao Senhor diretamente, porque não existe mais um véu que separa, cara, é minha obrigação sim ir atrás do meu amigo. É minha obrigação sim ser Jesus, ser voz de Jesus lá na minha escola, na minha faculdade. Chegou o tempo, cara. Chegou o tempo e eu queria muito motivar você com a minha vida e com aquilo que Deus tem feito na minha vida, para que você diga: Equibalo, chegou a minha vez. Eu preciso ser lançado. Deus ele está me preparando nessa geração. Quando eu falo me preparando, não estou falando sobre eu, Caio, sobre você. É você declarar sobre a sua vida e profetizar. Deus está me preparando para um tempo como esse. Você é boa ideia de Deus, cara. Você é alguém que Deus ele tá levantando. Caraca, qual que é o seu nome? Já esqueci, sou ruim de memória. Miguel, eu levantei o Miguel. O Miguel, ele nasceu nessa geração não por um acaso, mas ele nasceu porque eu tenho um propósito com ele. Eu vou dar uma influência através da vida do Miguel para ele, para que ele alcance pessoas. E assim com todos nós, cara. Chegou o nosso tempo. Eu não sei você, mas eu digo sim para aquilo que Deus ele quer fazer na minha geração, cara. Eu digo, Senhor, envia-me, Senhor. Eu não sei qual o preço que nós precisamos pagar para isso, mas a gente quer ir, Pai. A gente quer ser usado. A Bíblia vem nos ensinar que é aquele que foi muito perdoado, cara. Aquele que foi muito amado, muito ama também. E você e eu somos esses, cara. Se Jesus ele tem sido tão bom para você, compartilha ele. Compartilha o que ele fez na sua vida. Fala só o teu testemunho. Fala só, caraca, eu caminho com Deus durante esse tempo, ele tem feito isso e isso na minha vida. Isso você já está sendo um canal de Deus para a vida daquelas pessoas. O seu equibalo já estará sendo feito. Amém? Fique em pé no seu lugar aí, para a gente poder orar e ir para mais um tempo de adoração. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Eu quero orar por você, cara. Eu quero orar por você e o que vem no meu coração, Tayane.
Indignação santa, cara. Eu acredito muito que enquanto você não se permitir que Deus ele coloque uma indignação santa no seu coração, a ponto de chegar pra Duda, chegar pra Tayane, líder de vocês, e falar assim: "Tayane, eu quero fazer alguma coisa, cara. O que que a gente pode fazer?" Começar a dar ideias, cara. Sabe qual é o termômetro, Tayane, para que nossa geração da Igreja Bíblica de Itaipuaçu, o termômetro para medir que elas estão se levantando, quando você, o Gustavo, a Duda ou qualquer outro que esteja trabalhando nesse retiro ficarem mais descansados. Eu cheguei aqui e o Gustavo me recebeu. E ele estava suado, e ele estava cansado, e foi lá, pegou cadeira pra gente, e foi, e fez um tempo de mesa ali, enquanto a Taiane estava se arrumando e tal. Sabe o que, que eu, Caio, profetizo sobre a sua vida? Que nos próximos retiros você faça a mesma coisa com o Gustavo. Sabe por quê? Porque se você estiver fazendo a mesma coisa com o Gustavo, vai ser um sinal de que outras pessoas chegaram. Vai ser um sinal que novas pessoas elas estarão sendo cuidadas por você. Você vai chegar para a Tayane, minha líder, o que você precisa? Vamos fazer um evangelismo na praça. Ah, vamos fazer uma adoração ao sábado. Tayane, eu não quero jogar bola no sábado. Eu não quero ver o jogo do Flamengo. Eu não quero ver o jogo do Vasco. Eu não sei qual é o seu time. Eu não quero fazer coisas que saciam a minha carne. Eu quero ganhar vidas para Cristo. Eu quero que as pessoas conheçam e elas comecem a viver a mesma vida que eu vivo. Porque se está sendo muito bom para mim, por que não compartilhar, cara? Pai, eu não estou com vontade de compartilhar Jesus. Talvez você não esteja provando do verdadeiro Jesus. Eu preciso falar isso para você, cara. Talvez você esteja aqui e você já até provou quem é o verdadeiro Jesus, mas por algum motivo a fé esfriou. O primeiro amor se foi da sua vida. Feche os seus olhos aí no seu lugar que eu quero orar. Eu quero orar para que Jesus ele volte a te abastecer com o amor dele. Na verdade, ele nunca parou. É você que fechou o tanque, cara. Oh, Jesus. Encontre corações sedentos aqui nessa noite, Jesus. Encontre corações que queiram voltar ao primeiro amor, porque nós entendemos, Pai, que se nós não estivermos apaixonados pelo Senhor, tudo que eu falei aqui pode ter sido em vão, Senhor. Nós só iremos fazer um equibalo se antes estivermos apaixonados por Ti. Então nos batiza nessa noite, Senhor, com uma paixão por Ti. Pai, nos batiza hoje, Deus, com uma santa devoção de voltar para o nosso quarto, Deus. Porque o primeiro estágio do equibalo é Mateus 6,6. E quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai em secreto. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Te recompensará. Cara, do que ele vai me recompensar? Com recompensa. Ele é a grande recompensa. Aleluia. As bênçãos de Deus não são as nossas recompensas. Aquilo que ele nos oferece em vida não são as nossas recompensas. Ele é a boa e a grande recompensa. Jesus é a nossa recompensa.